Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é a irmã Antônia, do canal Verdade Revelada. Seja bem-vindo, cada um de vocês. Hoje eu estou trazendo uma palavra que é a verdade, a palavra do Senhor, que se encontra lá em João 4 e verso 6 em diante. Vamos falar de quem, amados? Nós vamos falar de uma mulher samaritana. Amado, fica até o fim, porque nessa palavra você vai ter muito entendimento dela e você vai abrir seu entendimento de acordo com o que está na palavra. É bom você ficar com a palavra na mão para pesquisar, para que você não venha ser enganado, porque tem muitas pessoas pregando a palavra, distorcendo a palavra e muitas pessoas acreditam de acordo com aquilo que a pessoa fala. Eu prefiro que você pegue a sua Bíblia, se você ainda não tem, compre e leia a palavra para você não ser enganado, porque esse é o caminho, esse é a verdade, esse não tem para onde correr não, sabe? Glória a Deus, aleluia. Então vamos para a palavra, amados. Diz assim a palavra de Deus, João 4 e verso 6, diz assim: ali ficava o poço de Jacó, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta de meio-dia. Glória a Deus. Por volta de meio-dia, Jesus estava sentado no poço de Jacó. Glória a Deus. E os discípulos, eles foram na frente e Jesus ficou ali. E quando Jesus estava ali, chegou uma mulher para retirar a água, da qual hoje nós vamos falar sobre esta mulher. Esta mulher, amados, que hoje tem muitas assim, que não conhecia a verdade, mas o Senhor chegou e falou a verdade para aquela mulher. Jesus, quando ele viu aquela mulher chegando à beira do poço e Jesus já estava lá, Jesus disse: dê-me um pouco de água. Jesus sendo a água. Glória a Deus. Mas o Senhor, ele tinha suas estratégias, seu jeito de falar para as pessoas a verdade. Aí ele, pois seu discípulo tinha ido à cidade, ele começou a conversar com aquela mulher. Ele andava com o discípulo, ele disse: meu discípulo foi à cidade comprar alimento. Aí nessa hora, a mulher chega e pergunta para ele. Ela disse: eu sou mulher samaritana, né? Então Jesus, aí ele disse assim: como sendo o Senhor judeu, pede água para mim, que eu sou mulher samaritana? Aleluia. Aquela mulher não sabia quem estava pedindo água para ela. Aquela mulher era uma mulher de sofrimento. Aquela mulher, ela é uma mulher que a vida sentimental dela era destruída. Era destruída. Aquela mulher, ela não era casada, mas ela já teve muitos amantes. E aquela mulher era sofredora. Aquela mulher era desprezada por todos. Ela ia para o poço meio-dia, porque as casadas que fosse de manhã e ela fosse de manhã também, podia ser que atacasse ela com palavra, criticando, e o sofrimento dela aumentava. Então, ela ia pegar a água meio-dia, para que não chegasse esse ponto dela passar por certas, frustrações daquelas pessoas que buscavam água, daquelas mulheres, até porque ela não era bem vista. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ali, quando o Senhor pediu água para aquela mulher, ela não aceitou muito aquilo ali, porque judeu não se dava com os samaritano. Mas Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Glória a Deus. Aquela mulher não conhecia a verdade. Aquela mulher lutava para ela ter a felicidade dela do jeito dela, porque aquela mulher não conhecia a verdade. Glória a Deus. E a mulher respondeu para o Senhor: Senhor,
não tem balde. E o poço é fundo. De onde vai conseguir água viva? Glória a Deus. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Porque ela não conhecia gente maior do que Jacó. Por que ela achava Jacó grande? Porque aqueles poços, foi Jacó que perfurou aqueles poços. Jacó já não existia mais, mas o poço ainda existia. E eles bebiam, matavam a sede dele daquele poço. Então eles tinham grande estima, né, pela pessoa ainda de Jacó, que não existia mais, mas que tinha deixado, né, aquele poço que eles matavam a sede deles. E ela chegou a perguntar se ele era maior do que Jacó. Glória a Deus. Ela chamava até nosso pai, né? Porque ali Jacó para eles era tudo, né? E ali Jesus respondeu: quem beber desta água, da água que ela foi buscar do poço de Jacó, vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte jorrar pela vida eterna. Por que eu estou falando agora isso para vocês? Sobre essa palavra tão maravilhosa. Porque a água que nós bebemos aqui é provisória enquanto nós estamos vivos. Mas a água que Jesus queria dar era para a vida eterna. Eternamente lá no céu. Lá no céu nós não vamos ter sede. Glória a Deus. E a mulher disse: Senhor, eu quero dessa água, para que eu não venha mais buscar e para que eu não venha mais ter sede. Mas ela não entendeu muita coisa. O Senhor estava falando da água viva, que era o próprio Jesus, porque o caminho para ir para o céu é Jesus. O Senhor estava falando dele próprio. Glória a Deus. Mas ela não teve o entendimento, mas o Senhor continuou. Jesus disse: vai, chama seu marido e volte aqui. Por que Jesus chamou? Eu quero chegar aqui, amados. Não sai desse vídeo que vocês vão aprender muito. Por que ele disse: vai, chama seu marido? Marido é quem é casado. Ele queria ouvir daquela mulher se ela ia dizer que ela era casada ou não. Marido é quem é casado. E aquela mulher ali, ela respondeu: não tenho marido. Mas como ela não tem? Porque ela já tinha 5 antes. Só que não era marido dela. Era amantes. Era pessoas que já tinham outros, né? Não era marido dela. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse o quê? Tem razão. Tem razão. Não é marido teu. Por quê? Já teve 5. E esse agora, ela estava com outro amante. Esse agora não é teu marido. O que você disse é verdade. Muitos estão aí no segundo casamento dizendo meu marido. Mas Jesus está dizendo aqui, não é teu marido. Não é teu marido. Tu já tiveste 5, mas aí esse não é teu. Por que o Senhor falou marido? Marido é aquele que é da primeira aliança. Marido é aquele casado da sua mocidade, das suas primeiras alianças. Glória a Deus. E aquela mulher entendeu que ali era o Senhor que estava falando com ela. Porque o sofrimento dela era grande. Procurando felicidade em um, procurando felicidade em outro, mas ela não tinha encontrado a felicidade. Glória a Deus, aleluia. É aqui que eu quero chegar. Que tem muitas pessoas se enganando, achando porque ele está junto, porque ele está morando junto. Não, a gente já está com uma vida, a gente já formou família. É meu marido, é minha esposa. A gente já construiu isso, construiu aquilo. Nós temos muitas coisas. Não, nós já temos uma vida. É meu marido. Mas Jesus disse, não é o teu marido. Ela já teve 5. Com esses 5, com certeza, ela construiu coisas. Casas, alguns bens, quem sabe até filhos.
Mas o Senhor disse, nenhum deles é teu marido. E esse que tu está agora, também não é. Então, amados, é a palavra que está dizendo. É a palavra do Senhor que está dizendo. Em Mateus 19, de 3 a 9, diz assim. Vamos para Mateus. Vai ser maravilhosa essa palavra. Só você parar e prestar atenção direito. Então chegaram, Mateus 19, 3 a 9. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Na Bíblia diz que tudo para nós é lícito, mas nem tudo nos convém, não é verdade? Então, é lícito ao homem repudiar. O que é repudiar, amados? Quem é que sabe aí? Repudiar é o mesmo que divorciar. Repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Eita, que a resposta de Jesus ali é maravilhosa. E disse, portanto, deixará o homem, pai, mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois em uma só carne. Amado, quando alguém se ajunta, é uma só carne, não tem como desapregar. Não tem como. Eles se apartam, né? Se aparta ali, um vai para um lado e para outro, mas o coração nunca desaparta. Nunca fica uma lacuna, fica ali sempre aquilo que se passou com a pessoa. Então, por isso que o Senhor falou, aquilo que Deus uniu, nunca separa o homem. Ele separa saindo para um lado para outro, mas o coração deles são um só. Eles nunca se esqueceram. Porque só a morte que separa. Agora, quando alguém morre, um deles morre, aí sai tudo. Já saiu tudo. Mas se tiver vivo, não sai, porque a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus não mente. Ah, alguém diz, eu nem me lembro mais, é mentira. A Bíblia diz que seja o homem mentiroso e que seja Deus verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. Então, assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém pode separar. O homem não pode separar. Mas quando o Senhor fala isso, o Senhor fala no primeiro casamento. O segundo casamento, irmão, é mentira. O segundo casamento é igual a mulher samaritana. Tu tá com ele, mas ele não é teu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É uma palavra muito maravilhosa. É uma palavra que quando você presta atenção nela, você vai entender que muitos estão enganados, achando que está fazendo certo, achando que está debaixo da lei, mas estão debaixo da lei do homem. Mas da lei de Deus, que é a palavra de Deus, eles não estão debaixo, né? Então, tem muitas pessoas que ficam dizendo, irmã, a pessoa que vive junto, mais o outro, casado com o outro, que ele vive sofrimento, que ele vive na luta, ele ou ela tem traição, tem isso, tem aquilo. O Senhor disse assim, sabe o quê? Que nós não devemos viver na escravidão, nós não devemos viver no sofrimento. Você, né, que é casado, que você está vivendo no sofrimento, na escravidão, você não precisa fazer isso. Sabe? Você não precisa fazer isso. Por quê? Porque você pode, se você casa até de autoridade, você pode chamar alguém para ajudar e se sair dali, sabe? E que Deus, né, coloca no teu coração para que tu venha orar, para trazer o arrependimento no coração daquela pessoa, porque o Senhor venha libertar, o Senhor venha transformar, mas que seja uma pessoa mal mesmo. Tem a história de um homem chamado de Nabal. Glória a Deus, aleluia. Que ele era muito ruim. E ele tinha uma esposa chamada Abigail. Ele era muito ruim. Mas ela ainda não tinha largado ele. Mas chegou um dia que Davi precisou dele. E ele disse umas palavras muito feias com Davi. E Davi pensou até de matar ele.
Só que Abigail foi lá na frente e acalmou os ânimos de Davi para não fazer nenhum mal para Nabal. Mas chegou o dia que aquele homem cruel, que não obedecia ninguém, e Deus sabia que ele ia continuar sendo ruim, o Senhor permitiu que Nabal morresse. Então Abigail ficou livre para casar de novo, né? E Davi pegou ela, né, para ele. Glória a Deus. Então foi assim que Abigail casou, porque Nabal morreu. Glória a Deus. Eu quero dizer para meus amados irmãos amadas irmãs, que Davi, ele teve 2 pecados que pendurou pela vida inteira dele, de sofrimento, ele e a família dele. Mas, naquele tempo, pessoas tinham direito de muitas mulheres, não pela ordem de Deus, mas eles pegavam muitas mulheres, mas eles não pegavam mulheres casadas. Então, Davi, ele queria a Batseba. Só que Batseba era casada. Então, o que foi que ele fez? Ele adulterou com Batseba, ela sendo casada. Mas ele fez de tudo. Ele fez ali um rolo, trouxe o marido dela da guerra e aí lutou para ele ir lá na casa dela, né? Porque ele já sabia que a mulher estava grávida, para todo aquilo ali passar para ele, dizer que foi ele que engravidou a esposa dele. Só que ele não foi. Urias, marido de Batseba, não foi. E o que foi que ele fez? Ele tinha todo o poder para pegar a Batseba e levar para ele. Ele era rei, ele mandava ali, em tudo ele mandava. Mas ele teve que mandar matar Urias, botar na frente da guerra, matar Urias, para que ele ficasse com a esposa dele. E foi o que aconteceu. Porque naquele tempo não podia, se o homem tivesse vivo ou a mulher tivesse vivo, ele não era de outro. E quando sabia que tinha adultério, que tinha traição, a mulher ia ser apedrejada, amados. A mulher ia ser apedrejada. Tem lugar na Bíblia que fala que quando o marido tinha algum certo, né, desconfiança que a mulher estava traindo ele, levava ao sacerdote e tinha um líquido lá que se a mulher tomasse, se a mulher tivesse mesmo traindo, o útero daquela mulher ia virar em câncer e aquela mulher ia morrer. Então era muito sério isso. Esse negócio de adultério era muito sério. Então tem muitas pessoas que hoje eles estão com amante, eles estão traindo, porque ele diz, não, na Bíblia Salomão teve muito, Davi também teve muito, mas eu quero dizer que eles sofreram as consequências deles. Eles tiveram grandes consequências, eles tiveram grandes sofrimentos por causa disso. Salomão, ele falava com Deus. Salomão levantou um templo lindo para o Senhor. E ele orou, Deus falou com ele e Deus abençoou Salomão. Mas no momento que Salomão começou a procurar mulher estranha, Salomão casou, né, com a filha de Faraó. Depois Salomão foi casando com mais pessoas estranhas e casando. Então ele casou com 700 princesas. Aquele tempo princesa era virgem. 700 princesas virgem. Mas ele achou pouco. Ele procurou quem? Concubinas. Concubina hoje, amado, era como se fosse amante. Era como se fossem mulheres, né, que era menos do que a esposa. Mulheres que eles pegavam mesmo para que eles tivessem aqueles tanto de mulheres, né? Como se fosse hoje uma prostituta. E ele tinha. Só que essas mulheres, elas não eram casadas, elas não eram divorciadas. Eram mulheres só. E ele adquiriu 1000 mulheres. Mas através de tudo isso, o Senhor se afastou dele. Porque as mulheres trouxeram outros deuses e ele foi adorar outros deuses. Por quê, amados? Porque ele pegou mulheres estrangeiras. Ele fez aquilo que não agradava a Deus, né? E ele foi salvo porque no final da vida dele, ele viu que tudo que ele fez foi errado e ele se arrependeu muito. Aí tem outras pessoas que dizem, eu também posso me arrepender. Mas você não sabe como é que vai ser sua morte. Você não sabe do dia da manhã. Você não sabe, amados. Por isso, o Senhor quer que nós se arrependa
é logo, antes que seja tarde demais. Então, amados irmãos, nem a fornicação, nem o adultério é certo perante o Senhor. Mas os homens de antigamente viviam com várias mulheres, mas nenhuma delas eram casadas. Glória a Deus, aleluia. Eles casavam e ainda pegavam concubina para eles. Então, era assim que eles faziam. Mas eles tinham medo de pegar a mulher que já tinha, né, seus esposos. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus, ela é muito certa, né? Tem pessoas, né, que não gostam de saber dessa verdade. Tem pessoas que querem continuar na mentira. Quando começa a ouvir um vídeo desse, que é a verdade, falando da verdade, sabe o que eles fazem? Eu não quero saber disso não. Por quê? É porque eles estão ali. Eles estão na mentira. E eles não querem conhecer a verdade. Mas hoje o que eu quero dizer para você? Hoje você não é inocente. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o Senhor diz, ai de ti, se conhecer a verdade e não viver a verdade. Porque, amados, tem muitas pessoas distorcendo a palavra de Deus e não estão pregando a verdade do Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor. Então, hoje, eu estou trazendo essa palavra para que você possa entender e viver a palavra de Deus, porque Jesus está voltando, né? Então, para que Davi ficasse com a mulher de Uria, ele teve que mandar matar. Porque o certo antes era ou viúva ou a pessoa solteira que pudesse casar, e ele sabia disso. Isso é desde o começo. Mas só que a espada entrou para dentro da casa de Davi. E Davi teve muitas coisas ruins dentro da casa dele. Ele chorou lágrimas de sangue dentro da casa dele. Deus permitiu que as mulheres de Davi ficassem com seu próprio filho. Deus permitiu que o irmão de Davi, como é o filho de Davi, estuprasse a sua irmã. Então, amados, foi grande derrota na vida dele. E hoje não é diferente. Glória a Deus, aleluia. Mas, hoje, tem muitas pessoas pregando a verdade, mostrando a verdade, mas muitos estão fechando seus olhos, fechando seus ouvidos, procurando pessoas que preguem conforme o pecado que eles estão vivendo, né? Para que eles não venham sair dele. Em Levítico, gente, Levítico é o livro da Bíblia que é lá do começo. Eu não estou falando só de Novo Testamento, eu estou lá do começo da Bíblia. Levítico 21:7 já dizia, 21 e verso 7. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher divorciada do seu marido, pois santo é Deus. O Senhor estava dizendo, não toma mulher prostituta, mulher que está na prostituição, que não é casada, mas está na prostituição, porque elas são infâmia, né? Ela destrói casamento. Ela quer saber que ela derruba, que ela acaba. E nem tomará mulher repudiada, que é o mesmo divorciada, porque o Senhor é santo. E o que está acontecendo hoje, amados? Nas igrejas, as mulheres divorciadas estão casando de novo, os homens divorciados estão casando de novo, está lá no púlpito. 1 Reis fala que Salomão, ele amou muitas mulheres, né? Mas, quando ele começou, além da primeira mulher dele, que ele começou, né, pegar todas, a destruição entrou na casa dele. Aí hoje o que acontece, amados? Tem muitas pessoas que estão dizendo que são felizes, mas eles são mentirosos e eles são enganadores. Eles estão vivendo de aparência, porque o Senhor disse que ninguém não pode apartar uma banda do outro. Sempre vai ficar cicatriz, sempre vai ficar lembrança, sempre vai ficar dizendo, se eu pudesse voltar atrás. É desse jeito. Então, aqui, que eu escrevi aqui, mas o que foi que o Senhor avisou para Salomão? Não chegará a elas, e elas não chegará a vós, mas porque ele não podia ter outras mulheres. O Senhor falou para ele, não chegará às outras mulheres, porque ele ia perverter seu coração.
Ele diz, se tu pegar outras mulheres além da tua, tu vai perverter teu coração. Aí o que significa perverterão o coração? Significa coração perverso, depravado e que tem má influência. Vocês podem prestar atenção que quando um homem, ele tem outra pessoa fora, o coração dele já é diferente. O olhar dele é diferente. Ele diz, eu não te amo mais. Ele diz, eu já te abusei. Ele diz que não dá mais certo, procura a tua... Ele muda. Então, o que que acontece? Ele já está com o coração mau. Ele já agora é um depravado, porque ele está no adultério, ele é adúltero também, né? E ele está com muitas má influências. Ele é outra pessoa quando ele arruma outra pessoa lá fora. E foi o que o Senhor falou. Não procura outras, porque teu coração vai se perverter. É pessoas que têm o coração alterado, né? O seu comportamento muda completamente, já não é mais aquela pessoa. Tem pessoa que diz assim, eu não conheço mais o meu marido. Então, aqui Salomão estava super errado, né? Veja que ele casou, né, com 700 princesas e 300 concubinas, 700 virgens, mulheres, moças, filhas de rei. Além dessa, pegou ainda 300 concubinas, né? Mulheres que ele podia ficar com ela como amante. Provavelmente, né, essas pessoas, né, tinha muitas mulheres assim, então elas já aceitavam aquilo ali, porque o rei, naquele tempo, fazia tudo aquilo, não que o Senhor se agradasse, porque aqui atrás eu falei que o Senhor disse para ele não se perverter o coração com mulheres. Glória a Deus, aleluia. E passando mais para frente, dando aqui mais entendimento da palavra, amados, tenha paciência. Vamos ouvir a palavra com todo cuidado e Deus vai abrir a mente e o coração. Então, depois que Salomão abriu o seu coração para as mulheres estranhas, o seu coração se alterou. E ele perdeu o contato com Deus. E em vez de Salomão adorar a Deus, ele adorava os ídolos daquelas mulheres. Então, antes ele adorava o Senhor, antes ele ouvia a voz do Senhor, antes ele era totalmente diferente. Depois ele parou de ouvir a voz do Senhor e foi ouvir a voz daquelas mulheres estranhas e ele fez do jeito que aquelas mulheres mandou. Então, quando o homem sai de casa e procura outra, ele fica de acordo com aquela amante que está junto com ele, né? Então, voltando aqui para os pastores. Muitos pastores estão levando a igreja inteira para o inferno. Por quê? Porque eles passam por cima dessa verdade e não pregam a verdade e nem permite que outros pregam a verdade. Povo de Deus, leia a Bíblia para vocês não ficarem enganados. Não deixe se enganar por falsos profetas, por pessoas mentirosas que estão no púlpito, no segundo casamento, enganando e sendo enganado. Às vezes eu paro para pensar, quantas pessoas hoje, amados, fechou seus olhos dentro de um segundo casamento, sem ter conhecido a verdade, sem ter procurado a verdade. E quando alguém alerta falando a verdade, eles não acreditam. Quantas pessoas hoje, meus amados, estão no segundo casamento e não tem paz? Vive de aparência, não tem força mais de sair daquela situação. Aqueles que estão ali, naquela situação, eles estão presos. Eles vão morrer ali. Muitos deles vão morrer ali, né? Mas a palavra de Deus vem dizer que o segundo casamento não tem paz, tem aparência. Não tem o amor, tem aparência. Eles não amam. Eles vivem ali porque eles já adquiriram móveis, eles já adquiriram família, eles estão ali, mas eles não ama aquela pessoa que está do lado. O coração dele todo dia está arrependido, dizendo, se eu tivesse a oportunidade, eu ia voltar para minha esposa. Quantos dele eu já assisti chorando e dizendo que não pode mais?
Isso que faz prender as pessoas, só que pode, amados. Só que pode. Porque a Bíblia, amado, ela não mente. Você está livre para casar de novo. Se seu marido ou se sua esposa, o seu primeiro casamento, o seu esposo ou sua esposa já está morto, se é falecido. Se não é, você já não pode. Se ele está vivo, você não pode, porque você é adúltera, né? E os adúlteros não herdam o céu. Amados, não queira ir para o inferno por causa de um momento aqui na terra. Se arrependa desse mal. Esse ou essa que se encontra nessa situação, eu te dou um recado agora. Você não sabe a hora que teu espírito vai sair. Você não sabe a hora que a morte vai chegar. Se arrependa agora. Se arrependa agora. Porque Jesus, ele não vai te esperar na porta do céu e você vai ter o jeitinho brasileiro e você vai dizer: Senhor, mas eu não sabia. Senhor, eu já adquiri família. Senhor, tem 30, 40 anos que eu estou com essa pessoa. Não. Lá no céu não entra sujeira. Lá no céu a porta é estreita. Não é de qualquer jeito que entra no céu, amados. Então, o que eu quero dizer para você? Abre teus olhos agora. Se agarra na palavra. Porque muitas vezes você pensa que vai viver 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. E pode ser que já está sendo preparada a tua volta, né? Porque você não é daqui. Então pensa. Para pensar. Glória a Deus. Então se arrependa. Porque a sua eternidade não é aqui. A sua eternidade é lá no céu. Aqui é por um tempo. Aqui é provisório. Muito hoje diz que encontrou a felicidade no segundo casamento. Mas que mentira, amados. Que mentira. Né? Porque o Senhor diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. É mentira. É um engano. Eles estão se enganando. E o que adianta você ter uma falsa felicidade dessa, dizendo que encontrou o seu grande amor nesse segundo casamento? Porque isso não é verdade. Só Deus conhece o fundo do teu coração. E você nunca vai dizer para essa pessoa isso é verdade. Jamais. Só no dia que você tiver decidido sair desse engano para salvar a tua alma. O que adianta você estar em uma falsa felicidade? E quando você fechar os teus olhos, você vai abrir na chama. Porque no céu não vai entrar. É aonde você vai ter a sua eternidade, amados. É na chama. Porque nenhum adúltero tem parte no reino de Deus, amados. Não tem para onde correr. Nenhum adúltero tem parte no reino de Deus. Não é eu que estou inventando. Eu não estou querendo te fazer medo. É a palavra de Deus que está te falando agora. Vai para a palavra. Leia a palavra de Deus. Diz que é pecado a pessoa não ler a palavra de Deus. Você tem tempo para tudo, mas você não tem tempo para ler a palavra de Deus. Leia a palavra e você verá a verdade. E a verdade vai te libertar. E o Senhor diz o que, amados? Passará o céu e a terra, mas essa palavra aqui, ó, ela não vai passar. Ela vai se cumprir do jeito que ela está escrita. Do jeito que ela está escrita. Então não se engane, não. Eu provo na palavra de Deus que o segundo casamento, Deus não concorda. O segundo casamento é uma mentira. E Deus é santo. Deus não muda e nem vai mudar. Porque você vai ficar assim, porque você sabe que Deus é amor. E Deus vai te entender. E ele vai te esperar lá no céu para tu entrar. Não, Deus é amor. Claro que é. Mas ele é justiça também. Ele é justiça. Quando ele diz sim, sim. E não, não. Quando ele diz que não, é não. Quando ele diz sim, é sim. Então, fuja da mentira. Jesus, ele está voltando. Cuidado. Quando você se arrepender, pode ser tarde demais. Você pode não estar acreditando. Não é só eu que estou pregando isso aqui. Não é só eu, amados. Quando eu conheci a verdade, eu pulei fora do adultério. Eu pulei fora do adultério. Por quê, amados? Além de eu estar ficando velha, porque vai o velho e o novo, eu posso ir qualquer hora. E meu lugar não é nas chamas, não é no inferno. Meu lugar é no céu. É um lugar preparado que o Senhor preparou para aqueles que se arrependem. Aqueles que renunciam.
Porque se você se agarrar com as coisas materiais, você vai ficar. E as coisas vão se acabar e você vai descer para o abismo e você nunca mais vai voltar. Lembra na história de Lázaro e o rico? Lázaro estava lá e ele disse: Pai Abraão, manda Lázaro pingar o dedo dele na água e colocar na minha boca, porque eu tô com sede. Ele disse: não, quem tá aí não vem para cá e quem tá aqui não vai para aí. Então quem desce para lá não volta, amados. E eu disse: eu que vou perder o céu por causa de um homem que não é meu, por causa de coisas material que eu posso construir depois, se Deus me dá a oportunidade. Eu não pensei duas vezes. E hoje eu estou aqui glorificando o nome do Senhor e estou avisando para aqueles que estavam perdidos que nem eu estava. Né? Muitos vão morrer e vão para lá, vão para o inferno. Por quê? Porque não estão acreditando na verdade. Não estão acreditando. Você que está duvidando dessa palavra, eu peço que você ora. Peço o Senhor para te mostrar a verdade. Senhor, eu quero que o Senhor me mostre se aquela irmã está me enganando, se aquela irmã está me fazendo medo. Me mostra, Senhor, a tua verdade. Ou que você seja crente, ou que você seja evangélico, que você não seja. Peça o Senhor, se você está nessa situação. Peça, Senhor, faça uma campanha de oração, você e Deus. Ora, Jesus me mostra. Levanta a pessoa para me mostrar. Porque o inimigo vai se levantar com os falsos profetas e dizer: não tem nada a ver. Pode ficar no adultério que não tem nada a ver. Uma vez, e é uma dirigente, eu estava pregando isso para ela, falando isso para ela. Ela disse: não, o que é ligado no céu é ligado na terra. O que é desligado no céu é desligado na terra. Eu digo: é verdade? No dia que você casou, você ligou aquilo no céu. Estava ligado, né? E no dia que você descasou, você desligou e ligou um adultério, né? E no adultério você não entra no céu. Você desligou aquilo que o Senhor ligou. Só que você agora ligou um adultério. Porque quem é casado a segunda vez, ele está em adultério. Não tem para onde correr. E o caminho dele é inferno. Se ele não se arrepender, claro. Porque se ele se arrepender, amados, o Senhor diz: vem, bendito do meu Pai. Porque tu conheceu a verdade. E tu entendeu que sem a verdade tu não entra aqui. É assim. Muitos não voltam mais atrás. Não querem voltar mais. Olha para sua casa bonita. Olha para tudo. Aí ele diz: eu não volto mais atrás. Não sabendo ele que quando ele morrer ele não vai levar nada. Não, ele ou ela, né? Não vai levar nada. O que adianta, amados? Tu ganhar esse mundo inteiro e perder o que é mais importante, a tua alma. A alma é para sempre. O nosso espírito não morre. Essa carne aqui, ó, ela vai virar terra. Ela vai se acabar. Agora, o meu espírito, ele nunca se acaba. E onde ele for jogado, é lá que ele vai viver eternamente. Ele não vai se acabar. Não é morreu, se acabou, não. Tem alguém dizendo morreu, se acabou. Mentira. Morreu a carne, o espírito está vivo. E ele vai voltar. Ele vai lá para o lugar aonde você fez o certo ou o errado aqui. Se você plantou coisa boa, você vai para o bem. Coisa boa que eu digo, viveu a palavra. Porque não é por obra que você vai chegar no céu. Obra, ou seja, eu sou pessoa boa, eu dou um prato de comida, eu não sou isso, eu não sou... Não é por isso. Claro que isso aí também é bom. Mas você tem que viver a palavra e obedecer os mandamentos que está aqui. Glória a Deus. Agora, se você ganhar o mundo inteiro, ou seja, o que é o mundo inteiro para essas pessoas? Uma boa casa, um bom marido da outra, né? Uma pessoa que está divorciada, você pegou ele, né? Ou que seja, qualquer coisa que você pegar, você vai ganhar isso tudo. E você não se arrepender. Você vai para o inferno, né? Fogo eterno para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Então, aquela pessoa que você não abriu mão dela, ela também vai. Porque é adúltero também. Ela também vai, amados. É uma palavra que o Senhor me trouxe. Uma palavra que você tem que entender, amados. Que você não está certo se você estiver nessa situação. Glória a Deus. Estou trazendo aqui uma palavra para ler. Diz assim. Romanos 7, 2 e 3. Pega a Bíblia, senão você vai ser enganado por alguém por aí.
Romanos 7, 2 e 3. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Teu marido está vivo? Tá? Pois é, pois tu tá ligada lá no céu com ele, mesmo que ele esteja com outra. Tu tá ligada com ele lá. Ele tá vivo. É a palavra que tá dizendo, Romanos 7, 2 e 3. Pega aí a tua Bíblia que tá aí nessa estante aí, empoeirada. Tu tá enganada porque tu não lê a palavra de Deus. Tu tá enganado porque tu não lê a palavra de Deus. Romanos 7, 2 e 3. Se ele tá vivo, amado, tu tá condenado ao inferno, porque tu tá em adultério. E o Senhor diz que ai dos adúlteros. Mas se marido morrer, ou a esposa morrer, desobrigado estará da lei. Versículo 7, 3. De sorte que será considerado adúltero se vivendo ainda o marido e unir-se com outro homem ou com outra mulher. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei. Mas será adúltera se contrair nova núpcia. Se você tá com seu marido vivo e você tá com outro relacionamento, você teve outra lua de mel com outra pessoa, você está condenado à morte eterna no inferno. É a Bíblia que diz e ninguém mais. Muitos estão no adultério porque não entendeu a palavra de Deus. Essa é uma palavra, amadas, que muitos não vão obedecer por causa da dureza do coração. Não se engane. Não se engane. Jesus está voltando. É tsunami, é terremoto, é tanta coisa. O Senhor disse que quando chegasse esse tempo, ele estava voltando. É criança vendo a volta de Jesus. O Senhor disse que quando estivesse perto dele voltar, ele ia usar as crianças, ia usar os velhos, ia ter profecia, ia ter arrebatamento. Tudo isso está acontecendo, amados. Por quê? Porque Jesus está às portas. E se Jesus chegasse hoje, você estivesse nessa situação, o que ia acontecer com você? Você ia correr de um lado para outro, desesperada. E Jesus hoje, ele é teu advogado, mas naquele dia ele vai ser teu juiz. Ele vai dizer, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, eu não te conheço. Vai ser assim. Essa foi a palavra. Tome posse. E se você não quiser tomar posse, se você não quiser acreditar, leia a Bíblia. A Bíblia, com certeza, quem sabe você pode acreditar. E se você não acreditar nem na palavra de Deus, as minhas mãos, o sangue seu não vai cair nas minhas mãos. Porque eu estou te falando a verdade. Essa é a verdade. Fica com Deus, que Deus vai te abençoar, que Deus vai abrir a tua mente, o teu entendimento, para tu não ficar enganado. E você conhecer a verdade e ela te liberta. Não escute aquele que está lá no púlpito, no segundo, no terceiro casamento e está pregando que não tem nada a ver. Ele é mentiroso, mas a palavra de Deus é a verdade. A verdade, palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Oh, glória, a palavra de Deus é a verdade. É a verdade a palavra de Deus. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.